Muito bem, irmãos. Vamos iniciar então o nosso estudo da Palavra de Deus, então. Livro do profeta Jonas. E dessa feita vamos fazer a leitura de todo o capítulo, tá? Jonas, do capítulo 1, dos versos 1 ao verso 17, dando sequência aos nossos estudos no livro de Jonas. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de temor, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar não se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eu vou ler o verso 17, que fecha o capítulo 1, mas nós vamos até o verso 16 hoje. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esse Jonas esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui, queridos irmãos, a leitura do texto da Palavra de Deus. A semana passada, no estudo anterior, nós fizemos um estudo introdutório do livro de Jonas e que nós observamos algumas coisas importantes aqui, que é bom nós recordarmos para tratar desse capítulo. Primeiro, nós vimos que o livro do profeta Jonas, ele é histórico, ou seja, ele é um livro que ele foi desenvolvido, as suas ações e os seus eventos, eles aconteceram na história. Ele não é mitológico, não é uma parábola, não é um mito fundante, como alguns têm dito ao longo do período. Do contrário, o próprio Jesus ficaria desacreditado, porque Jesus, ele interpreta Jonas como histórico. Ele usa a sua passagem no Evangelho de Mateus para dizer isso, de que, fazendo uma analogia da sua morte e ressurreição com Jonas, e quando ele diz:
Eis aqui quem é maior do que Jonas. Não teria o menor sentido a sua afirmação de que ele é maior do que Jonas se Jonas não fosse histórico. Por que ele diria isso? Então, é um livro histórico. Segundo, que a ênfase do livro é sobre Deus. Em 4 capítulos do livro de Jonas, Deus é mencionado mais de 30 vezes. Ele exalta a soberania de Deus e exalta a misericórdia de Deus. Esse é o tema central do livro de Jonas. São atos de misericórdia de Deus que são manifestados nos 3 primeiros capítulos. E no último capítulo é um diálogo entre Deus e Jonas, e que nesse diálogo contrasta exatamente isso, o coração duro de Jonas com as tenras misericórdias de Deus. Então, Deus e a sua misericórdia é o centro do livro de Jonas. E não Jonas, e muito menos o grande peixe, que as pessoas aprendem às vezes desde cedo, desde a escolinha bíblica. Terceiro, Jonas ele era filho de Amitai, e nós vimos que Jonas ele viveu no 8º século antes de Cristo. E o seu livro é o 5º dos profetas menores. Ele era de Gat-Hefer, uma cidade da tribo de Zebulon, que ficava pertinho de Nazaré, na Galileia. Nós vimos que ele é o único profeta do Antigo Testamento que Deus chama e envia a proclamar a sua mensagem para um povo estrangeiro. Está aí no verso 2. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Então ele é o único profeta do Antigo Testamento que Deus faz isso. Geralmente Deus levanta um profeta para anunciar a sua mensagem no povo e para o povo, trazer o povo de volta à aliança, de volta às bases, aos termos da aliança. Mas Jonas não, Deus envia a outro povo para conclamar, anunciar e pregar contra este povo. Ele viveu nesse século VIII e a data do seu ministério, particularmente, ou mais ou menos, no ano 780 a.C., então, mais ou menos 50 ou 60 anos antes, ele profetiza, antes da queda do Reino do Norte, das 10 tribos de Israel, que foram conquistadas por esse povo, os assírios, cuja capital era Nínive, que Deus orienta Jonas a ir lá e pregar contra eles. Exatamente esse povo, 50 ou 60 anos depois, eles invadem Samaria, que é a capital do Reino do Norte, e dispersam Israel por todas as nações. Jonas é identificado o seu ministério, então, no Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão II, que era o 13º rei de Israel, que reinou 41 anos. Nós lemos aqui a base dos nossos estudos. Além do livro do profeta Jonas, nós lemos 2 Reis, capítulo 14, verso 23 e 25, que nos dá esses dados. No período de Jeroboão II, e que era filho de Jeoás, e que Amazias era o rei de Judá. Lembrando que o reino estava dividido nessa época, desde a morte de Salomão. Se dividiu em 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Nós vimos que o reinado em Israel, aqui no período do ministério de Jonas, também, ele foi um reinado de prosperidade em Israel. Deus deu a Jeroboão, aprove a Deus dar à nação um tempo de grande progresso e prosperidade. A nação retomou territórios perdidos anteriormente, expandiu suas fronteiras. Contudo, apesar disso, desse período de expansão geográfica, política e econômica em Israel, foi um período de grande declínio moral da nação. A Bíblia diz, no livro de Reis que nós lemos, que o rei de Israel, Jeroboão II, ele fazia o que era mal perante o Senhor. Foi o rei que desviou o povo para a idolatria. O culto estava abandonado, ele desviou o povo dos caminhos de Deus. Israel não se voltou para Deus. Israel não se preocupava com o poder da Síria, que era uma nação perversa da época, mas que crescia no cenário internacional. A Síria estava apontando nos horizontes e estava avançando. E é exatamente para onde Deus irá enviar Jonas. Para a Assíria, para Nínive, a capital da Assíria. E Jonas acreditava que Deus era compassivo, Deus era bondoso, mas que Deus não deveria ser compassivo e bondoso e misericordioso com este povo. Talvez com o seu povo, mas não com esse povo ímpio. Jonas não queria que Deus fosse tolerante com essa nação aí. Jonas preferia
ele preferiu desobedecer a Deus antes de ver os inimigos ninivitas salvos do juízo de Deus. Ele preferia isso. O que nos apresenta não somente o coração duro de Jonas aqui, que nós veremos, mas também um dos propósitos finais do livro, que é exatamente encorajar os israelitas, que eram os leitores originais, a se voltarem a Deus e a obedecerem a este Deus soberano, e a seguirem ao chamado de Deus para estender a sua misericórdia às nações. Porque Deus é misericordioso. Deus, ele perdoa pecados não somente de israelitas, mas ele perdoa pecados, ele tem compaixão de outros povos também. Então é isso que nós nos deteremos aqui no livro de Jonas. Lembrando aqui, meus irmãos, que nós estamos na primeira sessão do livro. A primeira sessão do livro que nós dividimos em duas sessões, capítulos 1 e 2, e a segunda sessão, capítulos 3 e 4. Nós estamos aqui na primeira sessão do livro, que é o capítulo 1 e 2, que descreve a desobediência de Jonas ao seu chamado de ir a Nínive e a reação de Deus. Esse é o tema central dos capítulos 1 e 2. Jonas, ele recusa o chamado de Deus, ele vai se rebelar à vontade de Deus por conta da dureza do seu coração, de ir à cidade e pregar contra Nínive. E também descreve a reação de Deus, como o profeta tenta fugir, a estender a misericórdia de Deus e levar a mensagem de arrependimento a Nínive. E nessa primeira sessão do livro aqui, os capítulos 1 e 2, ela é composta de 8 pequenas partes. 8 pequenas partes. Hoje nós veremos as 5 primeiras partes dessa sessão. Então são trechos, eu dividi aqui para que ficasse mais didaticamente compreensivo a nossa mente. Por isso que eu fiz isso. Perceberam que nós lemos o capítulo todinho, mas eu divido o capítulo 1 e 2 aqui, como eu disse, em 8 partes. 8 partes. Quais são as 5 primeiras? Vamos começar aqui. Dos versos 1 a 16. É as 5 primeiras partes. O chamado de Jonas, a fuga de Jonas de Deus e a reação de Deus a isso. Vamos lá então para a primeira parte, os versos 1 e 2, o chamado de Jonas. Vamos acompanhar aí. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então essa é a primeira pequena parte do livro, é o chamado de Jonas. Essa expressão aqui, veio a palavra do Senhor a Jonas, confirma a fonte divina da mensagem para Jonas, que foi Deus. Então, nós não temos como dizer exatamente de que maneira veio a palavra do Senhor a Jonas, mas Deus, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 1, já no verso 1, ele diz que Deus falava outrora aos pais pelos profetas, de muitas maneiras e de muitas formas. Então Deus pode ter se manifestado numa teofania, numa visão, numa revelação, num sonho. Deus pode ter se manifestado a Jonas. Mas o ponto é que veio a palavra de Deus a Jonas, do próprio Deus. E esta não foi a primeira vez que a palavra de Deus veio a ele. Há uma profecia anterior que nós lemos, que nós estudamos no 2 Reis, capítulo 14, que Jonas é identificado como um profeta histórico que anunciou que o rei Jeroboão II recuperaria territórios dos sírios, que haviam sido perdidos, e que haveria progresso na nação de Israel. E foi exatamente o que aconteceu. E quando Deus se revela a Jonas, aqui, como disse, não é a primeira vez, Deus chama para anunciar o seu juízo a Nínive, que era a capital da Assíria, porque Deus disse, está aí, porque a sua malícia subiu até mim. Está no final do verso 2. Nínive foi a última capital da Assíria. Foi por quase um século a última capital. A Síria era a nação que se levantava como potência mundial da época. E Nínive estava localizada, como eu disse, a capital Nínive era localizada nas margens do rio Tigre.
E Nínive ficava a mais ou menos 800 quilômetros da cidade de Jonas, de Gat-Hefer, a cidade próxima de Nazaré. Então, Deus diz para Jonas que ele tem que sair da sua cidade, Gat-Hefer, e andar 800 quilômetros para ir até a Nínive e pregar contra ela. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O termo hebraico para malícia aqui é uma palavra que descreve maldade. Deus disse a Jonas: prega contra ela, clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Essa cidade, como nós vimos aqui, meus irmãos, semana passada, ela era uma personificação do mal. Nínive era uma personificação de crueldade, de desumanidade, de violência da época, além de orgulho, além de ganância, além de adultério na cidade. O profeta Naum, ele prega um pouquinho depois do que Jonas, ele descreve a maldade da cidade e ele descreve a queda dela perante os babilônicos, perante os caldeus. Está em Naum, capítulo 2, dos versos 1 a 13, e também vocês podem ler depois, capítulo 3, dos versos 1 a 7. Ele descreve como ela vai cair diante dos caldeus, que era a próxima potência mundial da época. Eles cometiam atrocidades horríveis com os povos. Os exércitos dos assírios, eles torturavam as pessoas. Eles eram odiados pelos povos. E Deus chama Jonas para ir à capital para clamar contra ela. Ou seja, anunciar o juízo de Deus contra essa cidade, por conta dos pecados dessa cidade, que chegaram ao limite. Deus diz: a sua malícia subiu até mim, chegou ao limite. Porque nós aprendemos aqui que o pecado, meus irmãos, ele não fica impune diante de Deus. O pecado não fica impune. Todos os povos, não somente o seu povo, o povo da aliança, eles devem prestar contas a Deus, porque Deus é o Criador. Deus é o Senhor, Deus é o soberano, e Deus não deixa impune o pecado por muito tempo. Há um limite para o pecado, e há um tempo de Deus para tudo. Deus tem o seu tempo de tratar com os povos, e há um limite para isso. Então Deus chama Jonas para ir a essa cidade de gentios, que ficava a 800 quilômetros de distância, para pregar contra ela, anunciar o juízo contra Nínive, nós veremos aqui, e Deus dá o prazo de 40 dias. Em 40 dias é o prazo dessa cidade, que Deus iria julgar essa cidade se não houvesse arrependimento. Mas Jonas compreendeu a implicação disso. O que seria pregar contra Nínive? Que Deus poderia... Jonas compreendeu o seguinte: Deus poderia simplesmente tê-la destruído, porque Deus, ele é soberano. Deus, ele não precisa prestar contas a ninguém. Mas Jonas compreende que, ao enviá-lo a pregar para Nínive, implicaria em oportunidade de arrependimento contra a cidade. Porque o anúncio da pregação de Deus, do profeta, da mensagem de Deus, de que haveria um julgamento de Deus, traz de mãos dadas, mesmo que implicitamente, uma mensagem de arrependimento. Então, se ele denunciasse os pecados da cidade e anunciasse o juízo de Deus, pregasse contra ela, eles poderiam se arrepender. E Jonas sabia disso, que Deus era misericordioso e que se eles se arrependessem, eles alcançariam a compaixão de Deus. Ele diz aqui no capítulo 4, verso 2, dê uma olhadinha aí, capítulo 4, verso 2, ele já explica, depois, ele explica o porquê que ele não quis ir a Nínive, que ele se rebelou contra Deus, contra a missão. Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia disso, ele compreendeu que Deus é benigno, é misericordioso, e que se Nínive se arrependesse, Deus perdoaria os pecados da cidade. Aqui nós aprendemos um ponto, que essa é a pregação correta. Essa é a pregação correta do que Deus manda Jonas fazer. Caso não houver arrependimento, haverá juízo de Deus, porque Deus está irado contra os pecados.
E as pessoas têm uma ideia hoje, irmãos, que ela é muito ruim no meio evangélico, e as pessoas tratam como evangelismo isso, mas não é. Eles dizem assim, olha para você, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, você é a menina dos olhos de Deus, Deus te ama de um jeito especial. Então, esse é o tipo de sermão, às vezes, que as pessoas acham para convencer alguém. Dê uma chance para Jesus, dê uma oportunidade para Jesus mudar a sua vida. Deus, ele tem olhado para você, ele te ama demais, você tem até música que diz isso, né? Deus, você é especial e tudo mais. Então, essa pessoa não precisa de Deus. Não tem do que ela se arrepender. Por que ela vai se arrepender de algo se Deus olha para ela já como especial? Se Deus já olha para ela como algo que brilha, se arrepender do quê? Suplicar perdão do quê? As pessoas acham que pregar o evangelho é simplesmente sair dizendo coisas boas a respeito das pessoas. Mas a mensagem de Jonas é exatamente o contrário. Deus, sim, ele é misericordioso, é o tema central. Mas a mensagem de Deus é essa, é a de Jonas. É o juízo de Deus relacionado aos pecados, caso não se arrependam dos seus pecados. Em Deus há misericórdia. Essa é a boa notícia. Mas antes da boa notícia, tem a má notícia. A má notícia é que há juízo de Deus. Deus é irado contra o pecado. E se não houver arrependimento, haverá juízo de Deus. Então se arrependam. O que mostra que Deus, por enviar Jonas, ele queria estender a sua misericórdia a Nínive. E Jonas sabia disso. Sabendo disso, segunda parte agora do nosso estudo, primeiro o chamado de Jonas. Sabendo disso, verso 3, a fuga de Jonas para Tarse. Ele compreendeu isso. Diz aí, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas se dispôs. Deus disse, Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas se dispôs, mas para onde? Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. É isso que Jonas fez. Percebam aí os versos 2 e 3, o termo dispor aí. Jonas não quis obedecer. Ele se dispôs, mas para fugir da ordem. Jonas achou que poderia fazer isso. Ele achou que poderia, indo o mais longe possível, fugir da presença de Deus. Na verdade, um profeta judeu, como um profeta judeu, ele sabia que seria impossível fugir da presença de Deus. Jonas sabia disso. Mas ele queria fugir da missão, da ordem de Deus. Da ordem de Deus. Como eu disse, por causa do capítulo 4, verso 2. Jonas sabia que Deus era clemente e misericordioso, e ele não queria a salvação de Nínive. Jonas não queria. Jonas queria que Deus executasse juízo sobre aquela nação perversa, má e com práticas de requintes de crueldade. E o texto diz que ele desceu a Jope, aí, verso 3, ele desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para fugir da presença do Senhor. Veja bem o que Jonas fez aqui. Tem que dar uma olhadinha no mapa para compreender. Jope era uma cidade portuária. Não era israelita, era portuária. E era a oeste de Jerusalém. Ficava a cerca de 80 quilômetros da terra natal de Jonas. 80 quilômetros a sudoeste da terra de Jonas. O que Jonas fez? Jonas está aqui, em Jerusalém, está em Gat-Hefer, e Deus, para ir para Nínive, ele teria que fazer isso aqui. 800 quilômetros ao norte. 800 quilômetros ao norte. Mas Jonas, o que ele faz? Ele está aqui, ele vai para o porto em Jope, que era o porto do Mediterrâneo mais próximo de Jerusalém. Jope era uma cidade portuária. Então, do porto Mediterrâneo mais próximo de Jerusalém,
e ele embarca para Tarsis, que é a 1000 quilômetros exatamente em oposto, que é lá no sul da Espanha, Tarsis. Tecnicamente falando, a localização da cidade de Tarsis, uma cidade portuária, ela é um pouco incerta, mas provavelmente a sul ou sudoeste da Espanha. Então, nos termos aqui, trata-se de uma localização que era possível chegar o barco pelo Mediterrâneo, por onde Jonas foi. Mas a cidade aqui representa o lugar mais distante conhecido pelos israelitas. Então, é isso que Jonas faz. Ele vai exatamente na direção oposta. Ele está aqui, né, em Jerusalém. Ele, em vez de ir para Nínive, ao norte, 800 quilômetros, ele vai para o outro lado, ele vai para Jope, né, uns 80 quilômetros mais ou menos, dali, e ele paga uma passagem, e ele entra no navio, e ele vai para o outro lado, exato, em vez de ir para cá, ele vai para o outro lado, para Tarsis, lá no sul da Espanha, quase 1000 quilômetros de distância. É isso que ele faz. Por que ele faz? O texto diz, ele queria fugir da presença de Deus, da sua missão. E a razão, como eu disse, ele dá no capítulo 4, verso 2. Jonas não queria o arrependimento de Nínive. Ele queria o juízo de Deus sobre Nínive. E ele diz, esse povo é horrível, Senhor. Então ele prefere fugir da presença de Deus, porque ele diz, eu sei que tu és clemente, tu és misericordioso. Irmãos, vocês já pensaram assim? Talvez alguém já tenha pensado assim. Aquele não merece. Para aquele povo não. Para aquela pessoa não. Depois de tudo que ela fez nesse mundo, depois de tudo que ela fez nessa vida, eu não vou e mais, eu não prego para ela. Ela merece o juízo de Deus. Não merece estar na igreja, não merece estar entre o povo de Deus. Eu já ouvi muitas vezes dizerem isso. Está na cadeia, tem que pagar, está preso. E depois, e às vezes a gente ouve, poxa vida, ele creu em Jesus Cristo. Isso aí é para fugir. Isso aí é mentira. Às vezes é verdade, não procede mesmo. Mas o nosso coração, às vezes, ele é tão duro como o de Jonas, que nós preferimos acreditar, ou ele pender para o lado de que aquilo não aconteceu, porque às vezes só reflete a dureza do coração de que nós não gostaríamos que acontecesse, que houvesse conversão, por todo o mal que aquela pessoa fez na vida. E esse era o coração de Jonas, na época, o profeta que fugiu da presença de Deus exatamente para o lado oposto, porque ele não queria a conversão dos ninivitas. A terceira parte do nosso estudo está aí dos versos 4 a 8. Então, o chamado de Jonas, primeiro. Segundo, a fuga de Jonas. E a terceira parte dos versos 4 a 8, a reação de Deus. Deus vai ao encontro de Jonas. E Jonas e os marinheiros são surpreendidos por uma grande tempestade. Essa é a terceira parte. Veja aí do verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus vai em encontro do profeta desobediente. E Deus, irmãos, é o Criador. Deus, ele é soberano. Deus tem o domínio sobre a natureza. Deus tem o domínio sobre tudo. Nós veremos no livro aqui que, ao longo da história de Jonas, do livro, Deus se mostra soberano sobre toda a criação. Ele é soberano sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o mar, sobre os peixes, sobre as plantas, sobre o verme. Deus é soberano sobre o verme. Pois bem, Jonas estava em um local que ele achava que deveria estar. Ele embarcou no navio e foi em direção a Tarsis, para o outro lado oposto. Pois bem, Jonas achava que tinha livre-arbítrio. Talvez ele achasse que tivesse livre-arbítrio. Mas vamos perguntar para Jonas se ele tinha livre-arbítrio. Vamos perguntar para ele se Deus respeitou o livre-arbítrio de Jonas aqui. Vamos fazer isso? Se Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem, se ele pode fazer algo que Deus não quer que ele faça,
se Deus deixa ele fazer algo. Vamos ver se Jonas tem livre-arbítrio. Nesse caso aqui, Deus envia então um vento e uma tempestade tão grande no mar, a ponto de que 8 fatos acontecem aqui agora. Jonas fugiu. Verso 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos ver se Deus vai respeitar o livre-arbítrio de Jonas aqui. Primeiro fato aqui. O navio estava a ponto de se despedaçar. Ele estava afundando. Aqui nós temos informações históricas de que os fenícios, na época, e o povo de Jope provavelmente era um povo fenício. Os fenícios foram os primeiros marinheiros do Antigo Oriente Médio. Para quem gosta de estudar história, aí, os irmãos, eu sei que gostam de história, os primeiros marinheiros foram eles. Por isso é provável que esse navio era um navio fenício e que tinha ocupação podia entrar no navio e embarcar centenas de pessoas. Então, primeiro evento, Deus manda um vento, uma tempestade lança-se sobre o navio e ele fica a ponto de afundar, despedaçar. Segundo, verso 5, até mesmo os marinheiros, experientes como os fenícios, ficaram com medo, porque não era algo normal aquilo. Veja aí o verso 5. E os marinheiros ficaram cheios de medo. Cheios de medo. Eles eram experientes como marinheiros. Eles eram precursores nisso. Mas eles perceberam que não era uma tempestade normal de alto mar. Era algo diferente, era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Então eles ficaram tomados de medo. Terceiro, como no navio havia muito marinheiro pagão, gentil, eles então começaram a clamar cada um ao seu Deus. Porque os fenícios, eles eram pagãos e eles eram politeístas. Eles adoravam diversos deuses que são falsos. Os deuses são produtos da imaginação humana, do pecado do coração do homem, mas eles eram politeístas. A terceira atitude deles foram começar a gritar, cada um ao seu Deus, e começaram a orar e pedir misericórdia, porque eles compreenderam que essa tempestade não era algo natural, era algo que era sobrenatural, vinha de algum Deus, eles entenderam. Algum Deus está revoltado. E quarto, eles começaram a lançar ao mar toda a carga. Está ainda no verso 5. E lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. O que nos informa que esse navio era um navio mercantil. Então, como as ondas e a tempestade estava muito forte, o navio estava se despedaçando, eles começaram a lançar no mar toda a carga ali para tentar diminuir o peso. Mas percebam aqui, final do verso 5. Jonas estava tão tranquilo com a sua decisão e tão certo de que ele havia fugido da presença de Deus, da missão, que diz o texto aí, Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e se deitado, e ele dormia profundamente. Final do verso 5. Ele dormia profundamente. Irmãos, quem é que faz isso? Que dureza de coração, não é verdade? Num evento desse, quem é que dorme, desce no porão e dorme profundamente? Não se preocupou nem com os marinheiros, que não sabiam o que estava acontecendo, poderia todo mundo naufragar ali. E outra, a consciência, já pensaram nisso? Tomou a direção oposta do que Deus havia lhe ordenado e nem tranquilo, ele dormia profundamente. Verso 6, sexta atitude, sexto impacto aqui do vento e da tempestade. O capitão do navio, que ele era pagão, ele fica sabendo que Jonas está no porão do navio dormindo. Então ele vai até Jonas e ele diz assim, verso 6, chegou-se a ele o mestre do navio. O mestre do navio é o capitão do navio. E ele disse a Jonas, o que se passa contigo? Agarrado no sono? Ou seja, como é que você pode ficar aí dormindo? Eu não acredito. Você está dormindo? Levanta-te e invoca o teu Deus.
Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Percebam que a ordem do capitão a Jonas aqui, na parte B do verso 6, contém a mesma expressão utilizada por Deus quando Deus ordenou que Jonas fosse pregar contra Nínive. No verso 2 e 3, Deus diz: levanta-te e vai e prega contra Nínive. O capitão do navio, assim como os adoradores dos falsos deuses da época, os pagãos, ele pediu que Jonas se juntasse a eles, porque todos estavam ali clamando, cada um ao seu Deus, para que fosse encerrada aquela tempestade que eles estavam naufragando. Então ele diz: o que você está fazendo? Como é que você pode estar dormindo num momento desse? Então se junte a nós e ore ao teu Deus, em quem você crê, seja ele quem for. Nós somos politeístas, não importa quem é o seu Deus, nós queremos que você clame a ele. O que está pressuposto aqui é que estes marinheiros, por serem experientes, eles sabiam que aquela tempestade não era algo natural, tinha algo sobrenatural por detrás. E como eles eram pagãos e começaram a invocar todo tipo de divindade que conheciam, não cabia na mente do capitão algum tripulante do navio não fazer isso. Por que não cabia na mente dele? Porque aquela tempestade poderia ser algum destes deuses o causador daquilo. Era algum desses deuses a causa da tempestade. Então ele chama a atenção de Jonas. Por que você não está clamando ao seu Deus, seja ele quem for? Porque algum dos deuses deve estar irado conosco. E deve ser com algum dos tripulantes aqui. Algum dos deuses está irado com um dos tripulantes. E aí o verso 7, que é o sétimo ponto aqui. Então os marinheiros se utilizaram da prática comum daí. Eles diziam uns aos outros de lançar sortes. Eles diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles se utilizam dessa prática comum do Antigo Oriente de lançar sortes. Era uma prática comum do Antigo Oriente, e pagã também. E eles diziam isso uns aos outros. Como eu disse, isso era muito comum na Antiguidade para tentar descobrir a vontade dos deuses. Era a prática de lançar sortes. Mesmo pagãos, aqui, os gentios eram religiosos. Eles eram religiosos. Eles criam que deuses agiam e interferiam na criação. Eles criam nisso. E crendo nisso, eles começaram a se utilizar dessa prática. E a sorte caiu sobre Jonas. Caiu sobre Jonas. Aqui é óbvio. Está aí no final, né? A sorte caiu sobre Jonas, final do verso 7. Aqui é óbvio reconhecer que é impossível fugir da vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos, que deve ficar claro a nós. É impossível fugir da vontade de Deus. E Deus se utiliza desse sistema religioso aqui, deles de jogar sortes, lançar sortes, para apontar o culpado daquilo que estava acontecendo. E Deus mexe o pauzinho, Deus mexe os dadinhos, e a sorte cai em Jonas. Deus governa até mesmo sobre este processo. Deus é soberano até sobre este processo. Deus deixa evidente, está acontecendo por causa dele, cai sobre Jonas. Então, o último ponto, os marinheiros, então, eles começam a disparar aqui uma sequência de perguntas a Jonas, tentando entender a razão da tempestade. Veja aí no verso 8. Eles começam a perguntar, já que a sorte caiu em Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Ou seja, que ofício é o teu? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então eles disparam uma série de perguntas tentando entender o porquê daquela tempestade. Essa pergunta aqui, que ocupação é a tua? Qual é o teu ofício? Essa pergunta deles é para saber qual é a razão
de Jonas estar em um navio mercantil. O que ele fazia? E então nós temos aqui a quarta parte do nosso estudo, que é Jonas revela a sua identidade, versos 9 e 10. Ele revela a sua identidade e confessa a sua fé no Senhor. Veja aí, versos 9 e 10. Ele lhes respondeu, Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Primeiro, Jonas, ele identifica a sua etnia. Ele diz, eu sou hebreu. Era assim que os israelitas se identificavam aos estrangeiros e aos povos pagãos. Ele diz, eu sou hebreu, o que aponta para a relação pactual que ele tinha com Deus. Eu sou hebreu e eu estou pactuado com um Deus. Segundo, ele se identifica em termos religiosos. Ele diz, eu temo ao Senhor. Sou hebreu e temo ao Senhor. Temer a Deus aqui é ter uma fé salvadora que impele a uma vida de reverência, a uma vida de devoção, a uma vida de obediência à palavra de Deus. Mas o problema, vocês já identificam aqui, é que as ações de Jonas iam de contramão à sua confissão, não é verdade? Jonas disse, eu temo ao Senhor, eu tenho uma fé no Deus da aliança, um único Deus, e que me impele a viver em reverência, em devoção à sua palavra, em obedecer à sua palavra. Pois é, mas ele fez exatamente o contrário, ele desobedeceu à vontade de Deus e à palavra de Deus. E esse é o problema atual, meus irmãos. Esse é um problema muito atual. As pessoas, elas professam ter uma fé em Deus, mas vivem como se não a tivessem. Elas professam conhecer a Deus, mas vivem como se não conhecessem. E Jonas diz aqui agora, ele identifica Deus. Primeiro, ele identifica a sua etnia. Segundo, ele se identifica em termos religiosos. E terceiro, ele identifica a Deus. Ele é o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. Ele não é uma simples divindade. Eu temo ao Deus soberano, que ele é soberano sobre toda a criação. Ele é o verdadeiro Deus. É o verdadeiro Deus do céu, o que contrasta com as divindades pagãs da época. Mas perceba um detalhe aqui. Em meio a toda aquela tempestade, Jonas diz que Deus é Senhor e Criador não somente da terra, mas também do mar. E ele põe o mar na frente. Ele diz assim, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Imagine a reação dos marinheiros agora. Recordando aqui, o capitão do navio vai até Jonas. E diz, o que você está fazendo? Não está orando ao seu Deus. Você tem que orar ao seu Deus, busque ele, independente de quem ele for. Levanta-te, porque senão nós estamos perecendo. E eles começaram a lançar sortes, e a sorte cai sobre Jonas. E agora eles perguntam, quem é você? Jonas diz, eu sou hebreu, e eu sirvo a esse Deus, e ele é o Deus que fez o mar. Imagina a reação dos marinheiros. E o que você fez? O que você está fazendo aqui conosco? Logo no mar? Você serve, você teme ao Deus que fez o mar, e você fugiu do Deus que fez o mar e embarcou num navio no mar? O que você está fazendo conosco? Um medo terrível começou a tomar conta dos marinheiros. Está no verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, no verso 10, e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois, aí o texto fecha, ele complementa, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Jonas havia dito, eu temo a esse Deus, mas eu fugi da presença dele, o Deus que fez o mar. Eles ficaram cheios de temor, pavor na alma, porque se Deus é o Criador do mar, e Deus estava atrás de Jonas, no encalço de Jonas, e Jonas estava no navio,
então significava que Deus estava no encalço deles também. E eles tinham todo o direito de ficarem apavorados. Todo o direito de ficarem apavorados. O que é que você está fazendo conosco? Você serve um Deus que criou um mar e você fugiu logo para um navio. E aí nós chegamos na quinta parte, onde Jonas confessa o seu pecado, dos versos 11 a 16. Confessa o seu pecado, afirma ser a causa da tempestade do mar contra o navio, e, por pedido dele, ele é lançado no mar para salvar a vida dos marinheiros, dos versos 11 a 16. Vejamos a leitura aí. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? O que nós faremos para que o mar se acalme então? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Perceberam aqui? Verso 13 ainda. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Jonas diz: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas sabia que a única maneira de acalmar a tempestade era pedir aos marinheiros que o lançassem fora do navio. Ele disse: isso tudo é por minha causa. Aqui é a confissão de culpa de Jonas. Ele percebeu, ele disse: eu desobedeci a Deus, e isso acontece por minha causa. E a desobediência, irmãos, ou atitudes que contrariam a vontade expressa de Deus, pensemos nisso, sempre trazem consequências. Observe a minha vida e a sua vida. Observemos a nossa vida. A vontade de Deus é clara, assim como foi a Jonas. Ela é expressa, ela está na palavra de Deus, ela está nessa escritura. E pecado, o que é pecado? Pecado é a transgressão da vontade de Deus. Pecado é transgredir a lei de Deus, é tomar um curso diferente da vontade revelada de Deus. Foi exatamente o que Jonas fez. Ele tomou um curso, ele transgrediu a vontade de Deus, tomou um curso diferente na sua vida. Então o que resta? O que resta é a colheita. O que resta são as consequências do pecado. E a impressão que nos dá é que mesmo pagãos e idólatras, aqui no verso 13, existia certo senso moral neles. Porque os marinheiros, o que dá a entender é que eles relutam um pouco aqui antes de jogar Jonas no mar. Porque eles se esforçam por tentar fugir daquela tempestade. Eles tentam remar até chegar em terra. Diz aí no verso 13. Os homens então remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto a tempestade ela aumentava cada vez mais. Enquanto Deus não tratasse com Jonas, a tempestade só aumentava. Eles tinham que jogar Jonas no mar. Não tinha outro jeito. O que aponta aqui para a possibilidade provável de que tudo aconteceu no início da navegação, já que eles estavam tentando achar terra e remar até a terra, só que eles não conseguiam. E não conseguiam por algo claro, porque não há como fugir de Deus. Simplesmente por isso. Não há como fugir de Deus. Não há esforço humano. Não há arbítrio que possa fazê-lo. Irmãos, Deus fará a sua vontade. E enquanto não fizesse a tempestade, enquanto Deus não fizesse isso, a tempestade não só não cessaria, como estava aumentando. Ela aumentaria. Ela estava aumentando e não ia parar. Então, diz aí no verso 14, os marinheiros oram ao Deus de Jonas, por Jonas, o profeta relutante. Eles oram a Deus. Veja aí no verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles clamam a Deus por misericórdia.
para que eles não perecessem, e por terem que jogar Jonas ao mar, porque Jonas, tecnicamente falando, não havia feito mal nenhum a eles. Eles eram inocentes quanto ao que aconteceria com o profeta. Eles disseram o seguinte: não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque eles tinham que jogar Jonas no mar. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Deus é livre para agir como quer, mas não caia sobre nós o sangue desse homem. A pergunta aqui que fica, porque os marinheiros oram a Deus agora, ao Deus de Jonas, ao Deus verdadeiro. A pergunta que fica aqui é se houve conversão deles por orarem a Deus. Estrito senso falando, não temos certeza, mas a grande maioria dos estudiosos aqui pendem para que sim, que houve conversão. Porque a dúvida, onde é que mora a dúvida aqui? Tanto eles podem ter sido convertidos, de fato, a Deus, como sugere o verso 16, que nós veremos, como simplesmente eles estavam orando a mais um Deus, já que eles eram extremamente politeístas. Então, 1 ou 2 ou 10 ou 30 ou 50, não importava, eles eram politeístas. E todo politeísta ele não tem nenhuma dificuldade de ter mais um Deus. E isso não é conversão. Ainda que eles estivessem orando e pedindo ao Deus de Jonas, a conversão parte do pressuposto do monoteísmo. Eles teriam, então, que identificar o Deus de Israel como o único Deus monoteísta. Eles poderiam até estar dizendo que o Senhor é superior aos deuses falsos deles, mas isso ainda seria politeísmo, não seria conversão verdadeira. Todavia, como veremos, há grande possibilidade de ter havido a conversão mesmo aqui desses marinheiros. Mas o ponto do texto é o verso 15. Os marinheiros então fizeram conforme Jonas havia dito, porque era a única opção deles. Não caia sobre nós o sangue desse homem. Mas então eles levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E quando eles lançaram Jonas ao mar, cessou o mar no mesmo instante da sua fúria. E cessou o mar da sua fúria. Foi isso que aconteceu. Quando eles lançam Jonas ao mar, e o texto diz que o mar cessou da sua fúria, testifica algumas verdades aqui que foram ditas no livro. É muito importante isso. Nós compreendermos isso, nós termos em mente isso. Quando o texto diz, eles lançaram então Jonas no mar e o mar cessou, algumas verdades ficam implícita e explicitamente testificadas. Primeiro, que Jonas era um profeta de Deus. Que tudo aquilo estava acontecendo porque Jonas era um profeta de Deus, de fato. Segundo, que era por sua culpa o que estava acontecendo. Por ele desobedecer à vontade de Deus e achar que poderia fugir da sua missão e fugir da presença de Deus. Terceira verdade que se testifica, que de fato o que estava acontecendo era algo da parte de Deus. Deus estava fazendo aquilo, com o mar, com o vento, com a tempestade. Quarto, que o Deus de Jonas, ele é o soberano, o criador de fato da terra e do mar, como Jonas havia dito, e que ele tem domínio absoluto sobre tudo, sobre toda a criação. Toda ela é sujeita a ele. Quinto, que de fato aquela tempestade era algo sobrenatural e não simplesmente algo natural. Quando é que isso fica claro? Quando isso fica claro, é quando Jonas é lançado no mar. É lançado no mar. E quando tudo isso é testificado, diz o verso 16, para encerrar aqui a quinta parte, houve grande temor de Deus nesses homens. Verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. É por isso que eu tendo a acreditar que houve conversão genuína. Eles temeram a Deus em extremo ao Senhor. A palavra hebraica aqui, temeram, é a mesma palavra do verso 10, que diz que os marinheiros ficaram com grande temor da fúria do mar. Com exceção do objeto do temor dos marinheiros aqui. No verso 10, o temor era do mar tempestuoso. Mas aqui no verso 16, eles temeram ao Senhor.
em extremo. Era um temor maior do que o próprio medo que eles ficaram do mar em fúria, o que indica a devoção deles, a reverência deles e a fé deles, que o temor a Deus foi maior do que a fúria do mar, que era o mesmo temor que Jonas diz e que ele alegou ter ao Deus criador do mar e da terra no verso 9. Então eu prefiro crer numa conversão verdadeira deles ao Deus verdadeiro, o que implicaria abandono da crença, de crença e devoção nos falsos deuses deles, porque eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Eles temeram a Deus, fizeram votos, honraram a Deus através de juramentos de servirem a Deus, reconheceram a Deus, serviram ao único Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Tudo isso, queridos, vejam a importância disso. Tudo isso, essa conversão, esse reconhecimento dos marinheiros do verdadeiro Deus, tudo isso a despeito da desobediência e do duro coração do profeta Jonas. Tudo isso. Mesmo assim houve conversão. Vejam as misericórdias de Deus. Vejamos as misericórdias de Deus para com eles. Pessoas que nunca pensaram em Deus. Pessoas que nunca tentaram, nunca se voltaram de alguma maneira para Deus. É a manifestação da misericórdia de Deus, no capítulo 1, alcançando um povo que não era o seu povo, um povo que não o conhecia, para servirem ao único Deus. Deus é misericordioso. E a sua compaixão não para aqui. Semana que vem nós veremos que ela se estende. Ela se estende. Nós começaremos no verso 17 e abordaremos todo o capítulo 2, que faltam as últimas 3 partes. Lembra como disse? Que a primeira sessão, capítulos 1 e 2, eu dividi ela em 8 pequenas partes. Nós estudamos hoje 5 partes. Semana que vem, as últimas 3 partes. O que é que nós aprendemos hoje? No capítulo 1, em 5 partes. Primeiro, o chamado de Jonas, versos 1 e 2. Segunda parte, verso 3, a fuga de Jonas para Tarsis. Terceira parte, versos 4 a 8, a reação de Deus. Deus vai ao encontro de Jonas. E Jonas e os marinheiros são surpreendidos por uma tempestade. Quarta parte, versos 9 e 10, Jonas revela sua identidade e confessa sua fé no Senhor. Quando então, na quinta parte, Jonas confessa o seu pecado, afirma que a causa da fúria do mar ser a causa da fúria do mar contra o navio, e é por pedido dele lançado ao mar para salvar a vida dos marinheiros, e assim eles procedem. O que nós aprendemos de maneira prática com tudo isso, para encerrarmos aqui? Primeiro, que é Deus quem é o Senhor sobre a criação, sobre toda a criação. É Deus quem tem o controle de tudo. Irmãos, é Deus quem tem um plano soberano e que se manifestou no chamado do profeta Jonas. E é Ele quem executará o seu plano. De maneira que não há o que alguém possa fazer para frustrar os planos de Deus. Jó disse isso: eu te conheço, Senhor. Hoje eu te conheço, e eu sei que ninguém pode frustrar os teus planos, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isaías profetizou isso. Isaías havia profetizado. Ele iria profetizar que antes que houvesse dia, Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, disse Deus. Agindo eu, quem impedirá? Capítulo 46, versos 9 e 10, ele diz o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé. Eu farei toda a minha vontade. Isaías 46, versos 9 e 10. E para isso, Deus age no mundo, meus irmãos, de maneira que tudo que acontece contribui para o seu conselho, para a sua vontade, para o seu propósito. Para isso ele comanda as forças da natureza, Deus comanda o mar, Deus comanda o vento,
Deus comanda os animais, Deus comanda os homens, Deus comanda os acontecimentos. Ele é soberano, ele controla, tudo lhe obedece e tem controle sobre tudo. E isso nos traz conforto. Isso nos traz conforto, porque é Ele quem guia o mundo. Isso nos conforta. É Ele quem guia todas as coisas. Segundo, nos traz segurança, porque nada acontece por acaso nesse mundo. Nada acontece de maneira surpreendente ou de surpresa que Deus não queira. Nos traz segurança quanto a isso. Nós estamos na mão de Deus e estamos seguros. Vai acontecer o que Ele quiser. Terceiro, nos traz esperança, porque quem decretou o futuro senão Deus? Quem decretou todas as coisas? Eu tenho esperança no futuro. Esse é um ponto que nós aprendemos aqui. Deus é soberano sobre a sua criação e Ele executará a sua vontade. Confiemos em Deus. Segundo, Ele é misericordioso. E esse é um tema predominante no livro. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, mas Ele a estende a quem Ele quer também. E nós deveríamos aprender com isso. Deus tem compaixão não somente daqueles que nós gostaríamos que Ele tivesse compaixão, mas Deus mostra compaixão àqueles que são os piores pecadores dos quais nós fizemos parte. Isso mostraria aos leitores israelitas e do livro de Jonas e a nós que a misericórdia de Deus se mostra a outros povos, que estende além da igreja, e que por Ele ser o Criador, todos lhe devem prestar cultos. Deus chama todos ao arrependimento. Debaixo do seu plano, da sua vontade, o dever do homem é prestar culto a Deus. Portanto, a nossa missão é anunciar o arrependimento aos piores pecadores do qual nós fizemos parte. Porque Ele chama pecadores dentre todas as nações. Deus não chama todas as nações para a salvação. Ele chama pecadores dentre as nações para salvar. E Ele estenderá a sua misericórdia a eles. Por isso que Deus chama o seu povo a anunciar o arrependimento. Independente de quem seja, até mesmo pessoas que nós não gostamos, que nos fizeram mal. Deus chama o seu povo a chamar e estender a sua misericórdia. E quando nós anunciamos a misericórdia de Deus, o juízo de Deus, as boas novas em virtude das más notícias, então Deus vai trazendo dentre estes um povo que Ele vai escolhendo, que Ele vai elegendo, que Ele elegeu desde a eternidade. É isso que nós devemos compreender do livro, as misericórdias de Deus. Isso deve chamar a nossa atenção, para não fugir como Jonas fez, mas para estender a nossa misericórdia como Deus quis estender a sua misericórdia. E que Deus não permitiu que Jonas fugisse da sua presença. E esse é o último ponto. E o livre-arbítrio, onde é que está? Pergunte para Jonas se ele teve livre-arbítrio. Pergunte para Jonas ou para Paulo, Saulo de Tarso, se Deus respeitou o livre-arbítrio dele, se Deus quis saber do livre-arbítrio dele, ou se Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Deus foi atrás de Jonas, foi lá e sacudiu o navio e ia despedaçar o navio. Enquanto não foi atirado no mar, a fúria do mar não cessou. Ninguém pode fugir de Deus. O homem é que respeita a sua vontade. Não é Deus que respeita um pseudo livre-arbítrio do homem. Como eu disse, pergunte para Jonas se ele teve livre-arbítrio. Jonas revelou a dureza do seu coração, que ao seu próprio curso, um coração ao seu próprio curso, é isso que ele faz. Ele foge da presença de Deus. Mas Deus não abandonou Jonas. Deus não abandona o seu povo. Ele não deixa os seus. Do início ao fim, é Ele quem vem ao encontro do pecador. É Ele quem vem ao encontro dos seus filhos. E é Ele quem preserva os seus filhos. Nós veremos isso, que a misericórdia de Deus se estendeu não só aos marinheiros pagãos, capítulo 1, mas ela vai se estender também agora ao seu profeta fujão e rebelde à sua vontade. Veremos isso a semana que vem.